Fala pessoal, como é que vocês estão? E aí, Gravamos tudo bastante, certo? hein? Bastante hoje, hein? E vamos gravar de novo. Bora lá. Que horas são? 11h30. 11h40. 11h40. Errei por 10. 11h40 da noite e a gente tá aqui gravando. A multa vai chegar. Certeza que sim. Então, de qualquer coisa, Ajuda se a pagar. inscreve no canal, compartilha aí pra monetizar o vídeo. Isso. É porque vai ter que pagar a multa Deixa agora. o Pix pra oferta. Tá aí, ó. Deixa o seu like, porque, cara, se você assistiu todos os vídeos até agora, poxa, por que não vai deixar o like? Já deixa o likeão aí, beleza? E vamos lá, que hoje é mais uma polêmica. Bora lá. Você já sabe que eu tô aqui com o meu amigão, o pastor Thiago Alves. E aí, galera, beleza? E hoje nós vamos falar do quê? Vamos falar sobre batismo. Vamos falar sobre batismo. Por que nós vamos falar sobre batismo? Porque a pergunta, na verdade, é a seguinte. Nós aprendemos Sobre que, primeiro, salvação. que nós não somos salvos apenas do inferno. Sim, isso aí. No segundo vídeo, a gente aprendeu como ser salvo. No terceiro vídeo, nós falamos se perde ou não perde a salvação. E agora, nesse quarto vídeo, o que nós queremos falar? Sobre as obras. É necessário que eu faça coisas para ser salvo? Que eu faça obras para ser salvo? E é necessário me batizar para ser salvo? Vou até tirar minha blusa aqui, que o tema vai ser polêmico e vai esquentar o negócio. Vamos lá. E aí? Vamos lá. Preciso me batizar para ser salvo? Implica isso? E qual a condição do batismo? Por que a gente resolveu falar desse assunto, galera? A gente já veio falando um pouquinho sobre salvação e eu e o Felipe, o pastor Felipe, né? O Felipe também faz parte aí dessa grande comissão, dessa grande vocação. E o que acontece? A gente percebeu que muitas pessoas entram na igreja, aceitam Jesus, confessam ali como seu Senhor e Salvador, buscam ter um entendimento da Bíblia, porém ela fica postergando o seu batismo. E essas pessoas vêm com uma dúvida, se eu devo ou não me batizar, eu já me batizei quando era criança, preciso batizar de novo, e a gente vai tratar um pouquinho dessa polêmica. Para ficar bonito, já vamos lá para Efésios que você leu? Vamos para Efésios 4:4. Efésios 4:4. Vamos ver o que diz o texto. Minha Bíblia diz assim, ó. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Olha só, já praticamente esse texto já busca trazer um resumo de todos os nossos 3 primeiros vídeos. Nós acabamos de ler então que existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Fui batizado quando era criança. Se é um só batismo, então o batismo quando era criança vale. Talvez. Elegia dessas, depende, talvez, pode ser, vai. Eu não posso trazer uma opinião formada aqui para vocês. Vou falar da minha fé, do que eu acredito e pelo que eu entendi da Bíblia, tá bom? Mas talvez você discorde e apresente uma outra tese no comentário. Por favor, nós queremos Por favor, ver. né? Galera, o que acontece? Fui batizado e a Bíblia diz que só há um batismo. Se você pegar os 3 primeiros pontos, eu vou para a Bíblia do Felipe porque é na linguagem de hoje, fica mais legal. O texto fala assim, no versículo 5 do capítulo 4 de Efésios, tá? Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Senhor. Você confessou a Deus, acreditou no seu coração. Uma só fé, passo de fé, compreensão, entendimento. E agora, um só batismo. Se você veio nesse passo de que agora eu conheço a Deus, agora eu entendo de Deus, agora eu me batizo. Lembrando que quando você batizou, quando criança,
você não tinha nenhum entendimento, nenhum conhecimento. Você foi inserido na fé, provavelmente pelos seus pais, ou às vezes nem é pelos seus pais, é por um padrinho ou alguém que professa a religião, mas você não tinha entendimento nenhum. Então eu coloco aqui para você nesse texto bíblico. O batismo, ele vai, na minha fé, na minha concepção, ele só vai ser válido através do entendimento. Eu sei, por isso eu estou me batizando. Tem um ponto... Pode ficar com a frase aqui, que é mais uma linguagem. Tá bom, vou ficar com as três. Quando Felipe, a Bíblia vai falar lá em Atos que Felipe encontrou o eunuco, e acontece algo muito interessante, que ele está lendo uma passagem de Isaías. Sim. E Felipe pergunta para ele: tu entendes o que você lê? Só que a resposta do eunuco é muito... Ela tem tanto significado, cara, que a gente precisava, como cristãos, se apegar a essa resposta. A resposta dele é o seguinte: como que eu vou entender se não tem quem me explique? E isso é algo que, virou uma chave tão grande, porque depois que Felipe explicou para ele, o que aconteceu? Ele foi lá e perguntou: o que me impede de ser batizado? Então, olha que louco, olha o que o Thiago falou, o que o Thiago acabou de falar. O conhecimento, ele acompanha a sua ação do batismo. Se eu não tenho conhecimento, eu estou fazendo apenas por fazer. É igual a ceia, né? Às vezes, eu até brinco com o povo: Felipe, o que é comer e beber dignamente? É quando você olha para aquilo e acha que é só um pão. É quando você olha para aquilo e acha que é só um suco. E não entende o que aquilo realmente tem. O povo, tem tanta gente que, né? A pessoa... Eu já vi cada coisa já na hora da ceia, velho. Cada invenção. Foca no batismo, que Tá, a ceia é não. o próximo vídeo. Tá. Mas, tipo assim, já vi tanta coisa. E só que as pessoas, o que falta? Conhecimento. E Oséias vai escrever pra gente o seguinte: meu povo perece por falta de conhecimento. Tem uma coisa que Paulo também escreveu em Romanos, que é assim: eu me alegro... Vou até ler pra vocês, porque, mano, é muito... Aí eu vou ler aqui, o Thiago já continua. Mas Romanos 10, olha o que Paulo vai falar pro pessoal, cara. Romanos 10, 2. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento, pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele. Apegam-se ao seu próprio modo de tornar justo, tentando seguir a lei, e recusam a maneira de Deus. Uau. Nossa, isso aí daria polêmica de loucura. Cara, olha o tanto de significado que isso carrega. Sim. Porque eles acham que conhecem a Deus. Então, assim, um conselho que eu te dou: nunca faça algo sem antes procurar entender o porquê você está fazendo. Chega pro seu pastor, eu vejo muito que tem pastor que não gosta de ser questionado. Eu lembro que eu tinha uma pastora e às vezes ela falava assim: não questione o que Deus estabeleceu. Aí eu perguntava: mas aonde que Deus estabeleceu isso? Não questione. E tipo, eu ficava tipo, mano, Deus estabeleceu onde esse negócio? Então assim, sempre procure, vai lá, questiona o seu pastor. Vai que nem eu tô fazendo com o Thiago aqui, enche de pergunta, mas não tá na Bíblia. Eu quero que você me ensina, que você me eduque, eu quero ter entendimento do que está sendo escrito. Porque, entenda uma coisa, a nossa fé é uma fé racional. Paulo escreve pra gente prestar um culto racional e não irracional. Não uma loucura, tipo, nossa, eu acho isso. Isso não existe. Então nós precisamos ter entendimento do que nós estamos fazendo, do que nós vamos fazer. Você concorda? Claro, e se você não tem dúvida, você está mal informado. Até porque todo esse apanhado de texto que compõe a Bíblia traz para você muitas dúvidas quando você pesquisa, quando você busca, quando você lê. Sim. E essa é a ideia do texto bíblico. Então, se você tomou a sua decisão de aceitar Jesus, tomou a sua decisão de buscar entendimento, compreendeu acerca da salvação, que ela não depende de obras, não depende de você, mas depende única e exclusivamente de Deus, nesse processo de fé, o próximo passo seria o quê? Batizado. E o batismo, ele não está implicado em salvação, porque sempre vem aquela polêmica, né? Ah, se eu não for batizado, eu vou ser salvo? Já ouviu isso, Felipe? Várias vezes, né? Então quer dizer que
Aí vem o pessoal, né? E o ladrão da cruz? Só deixa eu colocar um ponto aqui. Eu tive uma pessoa na igreja conhecida que ela largou a igreja, ela se revoltou, ela tipo, quase não, na época ela virou um ateu, porque o marido dela estava para se batizar e ele morreu sem o batismo. E no dia do velório, o pastor dela chegou e falou assim: irmãos, infelizmente, ele não foi salvo. E você se imagina, a mulher está tendo um velório. Nossa. Ela estava desesperada. E tipo, quando escutou isso, tipo, qual que era a esperança, né? Pô, quando Jesus voltar, os mortos, eu vou encontrar ele na vida eterna. E de repente o pastor falou: mas por quê? Porque não deu tempo de ele ser batizado. E aí, cara, imagina a amargura que não teve nesse coração. Então, e aí? Agora, o ladrão da cruz foi salvo ou não foi? Certeza que foi. Jesus falou, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aí sabe o que eu escutei? Que eu perguntei, eu falei isso para o pastor. Ele falou: mas é porque ele foi uma unanimidade. Falei, tá bom, né? Bom, né? Tá bom, né? Mas graças a Deus eu expliquei pra mulher tudo e batemos todos os pontos e ela voltou. O apóstolo Paulo, ele escreve um texto em Romanos que eu acho muito legal. Tem um título na minha Bíblia que diz assim: os gentios e os judeus igualmente culpados e o juízo de Deus. Vou deixar para você ler, para mim não estender aqui o vídeo, porque só a leitura desse texto aqui a gente passaria aí mais uns 5, 6 minutos. Mas troca a palavra gentios e judeus, troca a palavra gentil por não batizado. E troca a palavra judeus por batizado. E você faz uma leitura do texto, depois a gente vai parafrasear, tá bom? Para não mudar o conteúdo da Bíblia, mas aí a gente coloca o texto para você fazendo essa mudança e trazendo essa mudança, para você entender um pouquinho sobre a questão do batismo. Porque o que acontece? Cara, é difícil, porque a pessoa, ela às vezes programa no coração dela que vai se batizar. E hoje a gente depende da agenda da igreja. Então, eu quero me batizar, mas o batismo vai acontecer uma vez por ano. Sim. Geralmente muitas igrejas fazendo isso. Muitas igrejas acabam. E na pandemia teve igreja que nem batizou. Teve igreja que nem batizou. Tipo, vamos esperar para que quando... Eu conheço gente que faz 2 anos tá na igreja, porque acabou não juntando o pessoal, falou vamos esperar depois do período da pandemia, porque principalmente na igreja evangélica, o batismo ele sempre é acompanhado de uma festa, de uma celebração, né? E por conta de não poder juntar as pessoas, a igreja acaba não fazendo o batismo. Sim. Mas aí vem a questão, né? Eu queria me batizar, estava com a data marcada, morri. Morreu. E agora? E agora? E vem a pergunta para os pastores. Não me batizei, sou salvo? Então, depende, se for aquele pastor lá, não. Depende. Porque lá... O que a Bíblia vai falar? Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Gente, Jesus fala isso. E é forte quando é a palavra de Jesus, né? Eu gosto disso, eu gosto da Bíblia quando é as palavras de Jesus, porque Jesus fala assim, que a gente vai pregar o Evangelho e quem crer e for batizado será salvo. Mas ele fala assim, quem não crê está condenado. Ele não diz assim, quem não creu e não se batizou está condenado. Ele disse, quem não crê. Apenas quem não crê. Apenas quem não crê está condenado. Então, a salvação, ela não está imputada no batismo, mas sim na fé. Só que, se você tem fé em Deus e se você crê em Deus, por que não se batizar? Esse é o ponto-chave. Se eu confio em Jesus, se eu fui lá, declarei com a minha boca que Ele é o Senhor, criei no meu coração, o que me impede? A pergunta às vezes muda, porque assim, o eunuco, quando ele fala com Felipe, ele olha para Felipe e diz assim, o que me impede de ser batizado? E hoje a gente percebe que as pessoas trazem essa mesma pergunta do eunuco, só que num diálogo diferente. É mais ou menos assim, por que eu preciso ser batizado? E acaba vindo com o mesmo texto, a mesma mensagem, mas a questão diferente. E muitas pessoas às vezes recusam o batismo
ou muitas das vezes estão na igreja, estão há um tempo, mas não querem se batizar porque talvez já tinham se batizado outro tempo, ou como muitas igrejas aí vêm fazendo, batiza a pessoa 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Tem igrejas aí Tem irmão já que vive dentro da... todo culto leva uma toalha. Nossa, teve um vídeo que eu vi na internet que o pastor foi batizar uma pessoa e ele colocou a pessoa na água e segurou assim. Quase 2 minutos ele a pessoa na água. Ele tirou, a pessoa estava lá se afogando. E parece que tem gente que precisa ser mergulhada ali e deixada ali uma meia hora. Aqui o pastor fala assim, batiza 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Mas a Bíblia é clara, há um só batismo. Então se você crê em Jesus, crê que Ele é o Filho de Deus, morreu ao 3º dia, ressuscitou dentre os mortos ali. Volta. E foi? Você falou morreu ao 3º dia. E ao 3º dia ressuscitou, é que minha vírgula veio depois da palavra, mas você vai entender, ele vai escrever aqui, você entende. Mas olha só, se você crê em Jesus, crê que Ele é Filho de Deus, nasceu da Virgem Maria, morreu e ressuscitou ao 3º dia, crê que Ele derramou sobre nós o Espírito Santo, crê que em breve Ele vai voltar de encontro, né, com a sua igreja, né? Então vai dar polêmica isso aqui, mas não corta não, deixa pra lá. Mas o que acontece? Se você crê nisso, então segue o processo. Sim. Tem uma coisa que as pessoas colocam muita condição para você ser batizado, né? Tem gente que não se batiza porque tem medo. E eu quero só ler algo para você tomar essa decisão. Quando o Filipe chega para o eunuco, Atos 8, verso de número 36, diz assim: prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Presta atenção nisso. Então o eunuco disse: veja aqui, tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada o impede, se você crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar com a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Ponto final. Quando saiu da água, o Espírito Santo levou Filipe. Agora eu quero destacar uma coisa. Quando ele toma essa decisão, Filipe só disse para ele o seguinte: você tem que crer. E ele disse: eu creio. Qual foi a outra condição que Filipe colocou para ele? Nenhuma. E depois que Filipe batizou o cara, Filipe nem abriu mais a boca, porque o Espírito Santo nem deixou. Então ele falou: já sai daqui, já que você explicou o que tinha que explicar. Entenda uma coisa, meu lindo, minha linda. A decisão do batismo não é quando você estiver perfeito. Ah, mas eu estou fazendo isso. Você crê em Jesus ao Senhor? Você crê que Ele pode mudar a sua vida? Paulo vai dizer pra gente: continuaremos, pois, pecando para que a graça aumente? De forma nenhuma. Nós que fomos batizados com Cristo, morremos com Ele. É um relacionamento, é você chegar para Cristo e falar assim: Cristo, eu estou tomando uma decisão porque eu creio de todo o meu coração em Ti. Isso, Cristo, o Espírito Santo vai te limpando. Eu sempre brinco que o Espírito Santo ele escolheu uma casa suja para habitar, mas que essa casa suja é limpada por Ele. Não é o teu pecado que afeta o Espírito Santo, mas o Espírito Santo que afeta o teu pecado, te trazendo limpeza e purificando a sua vida. Amém? Amém, igreja. Oxi, top demais, né? Vamos lá. Galera, muito obrigado por você ter assistido essa série até aqui. Curtam, comentam, compartilhem. A gente se vê no próximo vídeo.